Olá família, graça e paz abençoados. Sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem aqui pelo nosso canal. Deixa teu like, compartilha aí esse link e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. E esse é o tema, separados de Cristo. Separados de Cristo. Você sabia que quem mais está ou aqueles que mais estão separados de Cristo são aqueles que estão dentro das chamadas igrejas? É isso mesmo. Como assim, irmão Elson? Porque os que estão de fora das instituições religiosas, eles não entendem essa questão de estar em Cristo ou estar separado de Cristo. E aqueles que fazem parte de instituições religiosas, eles estão separados de Cristo. Não estou dizendo que eles não são de Deus, tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Eles estão separados de Cristo por causa das informações que eles recebem, por causa da mensagem que eles vivem. Então, eles estão separados de Cristo porque eles estão vivendo a lei de Moisés. João capítulo 1, versículo 17 diz: Moisés trouxe a lei, Jesus trouxe graça e verdade. Então as pessoas que estão fora das denominações, elas não entendem essa questão. Então, elas naturalmente são de Deus, né? Independentemente da religião que elas professam. Quem é filho. Então, eles não estão separados de Cristo nesse sentido da teologia, da palavra, da Bíblia, porque eles não entendem isso. Agora, aqueles que deveriam entender que estão dentro das instituições, estes estão separados porque não estão vivendo o Evangelho. Eles falam do Evangelho, eles pregam textos do Evangelho, mas eles estão vivendo a lei de Moisés. E isso é muito sério. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Gálatas capítulo 5, versículo 4. Separado estáis de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Separado estáis de Cristo, vocês que tendes justificado pelas obras da lei. Separado estáis de Cristo. Da graça vocês caíram. Então, quem são esses que estão separados de Cristo? Quem são esses que decaíram da graça? Aqueles que se justificam pelas obras da lei. E se você for analisar, quem é que está se justificando pelas obras da lei? Os irmãos das igrejas. Porque, como eu falei, os de fora não entendem de Bíblia, não discute esse assunto. Agora, os irmãos que estão dentro das congregações, eles estão separados de Cristo, porque eles estão tentando se justificar pelas obras da lei. Queridos, meu irmão, com todo respeito, você que congrega na igreja X ou Y, você precisa entender o seguinte: a lei que Deus deu a Moisés foi exclusivamente para os judeus. Malaquias 4,4 diz, Deus falando de Moisés, né? Deus disse que chamou Moisés no Monte Horebe e deu a lei para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então a lei que Deus entregou a Moisés era para a casa de Israel. Quando Jesus veio cumprir esta lei. Jesus veio, né? Nasceu como um judeu, ele cumpriu essa lei mosaica e estabeleceu uma nova e eterna aliança chamada de graça. Essa graça agora, ela abraça todos os povos. Essa graça agora acolhe, sabe, todos os filhos de Deus, independente da nacionalidade. A lei era exclusiva para os judeus. A graça é um ministério universal. É por isso que quando Paulo ele é levantado por Cristo, Paulo ele até insiste um pouco ali com os judeus, mas o ministério de Paulo tinha como objetivo principal alcançar os gentios, a plenitude dos gentios.
Então Paulo ele aponta o seu míssel, né, o seu ministério para os gentios, porque os judeus eles tinham aquela mente atrofiada, aquela mente limitada de que, de fato, né, a salvação era exclusivamente para eles. Mas Jesus ele veio abrir novos horizontes, novas oportunidades. Por quê? Porque ele cumpriu aquela lei que era restrita para a casa de Israel e estabeleceu uma nova e eterna aliança. O problema de muitos irmãos, eu até entendo, o problema de muitos irmãos em quererem se justificar pelas obras da lei, é porque, por exemplo, na lei diz assim, não matarás, não roubarás, não dará falso testemunho. E aí quando nós falamos que nós não estamos debaixo da lei, o primeiro argumento que eles usam é o seguinte, então eu posso matar? Eu posso roubar? Eu posso adulterar? Porque vocês estão dizendo que não estão debaixo da lei, mas era a lei que dizia para não matar, para não roubar. Já que vocês estão dizendo que a lei não existe mais, ou que a lei era só para Israel, então eu posso matar, eu posso roubar? Vamos lá. Qual foi o principal mandamento que Jesus deixou? Jesus disse assim, um novo mandamento vos dou. Um novo. Então tira o velho. Qual foi o velho mandamento? A lei. Aí Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Que vos ameis uns aos outros. Quem ama, mata. Quem ama vai ficar cobiçando o que é do outro. Quem ama vai guardar rancor. Quem ama vai roubar. Não. Por quê? Porque Paulo disse em Colossenses 3,14 que o amor é o vínculo da perfeição. E Paulo disse em Colossenses 2,10 que nós estamos aperfeiçoados nele, nesse amor. Então quem está vivendo o amor de Deus não vive mais a condenação que havia na lei. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 1 diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque condenação havia para aqueles que estavam vivendo a lei de Moisés, porque não conseguia cumprir aquela lei. Aí eles viviam debaixo de maldição, de condenação. Aí Cristo vai para a cruz, Gálatas 3:13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele leva a maldição, as maldições da lei no seu corpo. E no seu sangue ele estabelece a graça de Deus. Então essa graça é o pacto do amor. Então quem ama perdoa, quem ama ajuda o próximo, quem ama não mata, não rouba. Por quê? Porque tem o amor dele em sua vida. Paulo disse que o amor de Deus nos constrange. Então a nossa maior regra de fé, a nossa lei que rege, que dirige o nosso espírito, não é a lei de Moisés com 613 ordenanças. Guarde o sábado, não matarás, não roubarás. Não é a lei de Moisés, porque a mesma lei de Moisés que dizia não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, essa lei de Moisés também dizia para guardar o sábado. E a maioria dos cristãos não guarda o sábado. Só tem uma religião aí que guarda o sábado. E guarda errado, porque eles não são judeus. Quem guardava eram os judeus. Tá? A mesma lei de Moisés também que dizia não matarás, não roubarás, tinha lá dentro do contexto da lei que a moça tinha que casar sendo virgem. E se ela casasse não sendo virgem, ela era apedrejada. A mesma lei de Moisés que dizia não matarás, dizia para matar aquelas pessoas que eram pegas em ato de adultério. Tanto é que levaram aquela mulher em João 8 para Jesus apedrejar segundo a lei. Não foi isso? Então, ela foi levada para Jesus para ser apedrejada por Jesus, porque Jesus estava cumprindo a lei. Só que Jesus ele assumiu a culpa. Jesus ele levou as maldições da lei. Jesus ele levou as mazelas, porque tinha sido profetizado em Isaías 53. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Dores e enfermidades da casa de Israel, porque ali era no contexto do pacto, tá? Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas feridas, Isaías profetizou, nós, a casa de Israel, foi sarada pelas feridas de Jesus na cruz. Ou seja, Jesus ele foi condenado, ele foi sentenciado à morte porque ele assumiu a culpa do seu povo judeu. A lei era boa, a lei era espiritual,
Mas a lei dava força ao pecado, a lei não justificava, a lei condenava. Moisés foi o dirigente da lei. Por isso que em João, capítulo 5, versículo 45, Jesus disse assim: eu não acuso vocês perante o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vocês esperam. Então, Moisés foi o responsável, né, por a aplicação da lei na casa de Israel. Então era Moisés que acusava. Moisés, entre aspas, porque era lei, né? Então a lei de Moisés acusava aquele povo. A lei de Moisés condenava a prática daquele povo. A lei de Moisés sentenciava aquele povo. Mas Jesus veio, recebeu todas as sentenças, todas as culpas, todas as acusações, e no Calvário ele disse: está consumado, e ele estabelece uma nova e eterna aliança. Agora, essa nova e eterna aliança é a lei da graça de Deus, é a lei do Espírito de vida. Romanos capítulo 8, versículo 2, disse Paulo: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual era a lei do pecado e da morte? Era o pecado, sim. Mas qual era a lei do pecado e da morte? A lei de Moisés. 2 Coríntios capítulo 3, você vai lá nos versículos 7 em diante, vai dizer assim: porque o ministério, se o ministério da morte foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério do Espírito. Se o ministério da condenação, no versículo 9, então a lei de Moisés era o ministério da morte, era o ministério da condenação e o ministério da morte. A lei de Moisés era o ministério da condenação e o ministério da morte. Leia lá todo o contexto, 2 Coríntios capítulo 3. Você vai ler todo o contexto, principalmente nos versículos 6 em diante, e aí você vai entender que a lei de Moisés foi para a casa de Israel, apenas para a casa de Israel, e ela condenava e matava o transgressor. Havia pecado que era digno de morte, né? Por isso que João apóstolo, ele disse: há pecado que vocês não devem orar, porque é pecado para a morte. Há, porém, pecado que não é pecado para a morte, por esses eu digo que vocês devem orar. Então, havia essa qualificação de pecado dentro da lei. Por exemplo, a quebra do sábado na lei era um pecado, porque eles não podiam quebrar o sábado, mas não era digno de morte. Já o adultério era digno de morte. Então havia pecado na lei que podia orar, podia consagrar, jejuar, ir para o monte, que não tinha jeito. Segundo a lei, aquela pessoa tinha que morrer. Havia, entretanto, pecado que não era digno de morte, e ali eles oravam, se arrependiam e não pagavam com a sua própria vida. Então, irmãos, quando Jesus vai para a cruz, Jesus cumpriu essa lei na sua totalidade, porque existem algumas pessoas que dizem assim: não, Jesus só cumpriu a lei sacrificial dos animais, porque não é preciso matar, sacrificar animal. Querido, o sacrifício do animal no Antigo Testamento era justamente um símbolo da purificação do pecado. Então, quando Jesus vai para a cruz, representando o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, ele leva todo aquele contexto da lei com ele. Então Jesus não cumpriu a lei uma terça parte ou meia parte. Jesus cumpriu a lei em sua totalidade. Agora, ele estabelece uma nova lei, que é a lei do amor, que é a graça de Deus em Cristo Jesus. Você vai ler Hebreus capítulo 7, versículo 12, diz assim: porque mudando o sacerdócio, necessariamente também se faz mudança da lei. Então o sacerdócio a partir de Cristo não era mais o sacerdócio levítico, né? Cristo veio da ordem de Melquisedeque, o sumo sacerdote, aquele que apresentou o perfeito sacrifício dele mesmo. Então mudou o sacerdote, também mudou a lei. Então sai a lei de Moisés e entra a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E quando os nossos irmãos estão nas igrejas fazendo campanha, fundamentando a sua fé em Moisés, em Elias, no jejum de Daniel, porque Eliseu, porque Sansão, porque Davi. Enquanto os irmãos estão vivendo essas práticas legalistas do judaísmo, essas pessoas estão separadas de Cristo, porque elas não entenderam o que Cristo fez na cruz.
Meu irmão Elcio, talvez você, esteja me assistindo pela primeira vez. Então você quer dizer que só vale o Novo Testamento? Não, você tem que ler toda a Bíblia. Se você não lê a Bíblia como um todo, você não vai entender o Novo Testamento. Você precisa ler, é como disse Paulo, ouvir de tudo e reter o que é bom. Você precisa contextualizar a Bíblia, entender que o Antigo Testamento foi para aquele povo, que Jesus é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê, Romanos 10:4. Todas as coisas convergiram em Cristo, as profecias bíblicas, todas elas apontavam para Cristo. A lei, Hebreus 10, versículo 1, era uma sombra dos bens futuros que se realizou em Cristo Jesus. Então, você precisa contextualizar a Bíblia para entender que Cristo é o fechamento das profecias. João Batista foi o último profeta. A lei e os profetas, elas se cumprem em Cristo Jesus, porque tudo apontava para Cristo. Agora, nós estamos vivendo em um novo tempo, o tempo da graça de Deus, não da lei de Moisés. Isso não significa que a gente não vai estudar, a gente não vai ler os livros do Antigo Testamento. Tem que ler para aprender e transmitir para o povo de Deus. Mas como as pessoas elas têm o hábito de pegar versículo solto, no livro da graça, no livro da lei, mistura tudo e aplica como doutrina, aí o povo fica fermentado. E um pouquinho de fermento estraga toda a massa. Então é por isso que as pessoas estão separadas de Deus, aqui no entendimento. No que tange ao Espírito, a obra que Cristo fez foi perfeita. Já houve a reconciliação, já houve o perdão, já houve a redenção, Mas as pessoas estão contaminadas pelo legalismo mosaico, querendo viver aquilo que na verdade já caducou, que não vigora mais. Então quando a gente ensina sobre a questão de prática de jejum, de dízimo, batismo nas águas, que aquilo era oriundo lá do judaísmo, alguns gentios tinham sido batizados por causa do costume que os judeus tinham de batizar. Mas o batismo que vigora no tempo da graça não era mais o das águas, porque aquilo era sombra, aquilo era simbólico. A chamada ceia, que as pessoas chamam de Santa Ceia, na verdade era a Páscoa dos judeus. Jesus só comia Santa Ceia, ou a ceia do Senhor, era um jantar noturno. Jesus só comia com os discípulos. Não era todos os discípulos, era apenas os 12. E olha que multidão seguia Jesus, mas na hora de comer a Páscoa, quando ele dava o pão ali e o cálice, só foi com os discípulos, com 12. Nem a multidão participava. E hoje o povo pega aí a chamada Santa Ceia e dá a gata e a cachorra a todo mundo dizendo que foi ordem do Senhor. Que ordem do Senhor? Aquilo ali foi para os judeus. Hoje o pão que nos alimenta é o pão vivo que desceu do céu, é a graça de Deus em nossas vidas, é aquilo que é espiritual. O Filho de Deus não se alimenta hoje do que é natural. A nossa natureza humana, a nossa carne depende do natural, mas o nosso espírito depende do que é espiritual. Por isso que Jesus dizia assim, se vocês não comerem da minha carne e não beber do meu sangue, vocês não têm vida comigo. Aí os pastores, os líderes, eles dizem que a carne e o sangue é o suco e o pão. Aquilo era simbólico. Comer da carne e do sangue é comer do sacrifício, é entender o que ele fez. Eu como da carne e eu bebo do sangue quando eu entendo o propósito da cruz, quando eu entendo o derramado sangue dele, quando eu entendo a remissão do pecado, quando eu entendo a reconciliação, quando eu entendo o perdão, quando eu entendo a questão pactual, novos céus e nova terra, quando eu entendo o fim do aion daquele tempo, quando eu entendo o juízo para a casa de Israel, quando eu entendo a queda do templo e a queda dos sacerdotes lá no ano 70, quando eu entendo todo esse contexto, eu estou comendo da carne e do sangue de Cristo. Agora, quando você não compreende isso, você está separado de Cristo, porque você está tentando se justificar pelas obras da lei e da graça você estende caído. Então, quantas pessoas estão decaídas da graça de Deus? Por quê? Porque não entenderam a graça de Deus. Queridos, a graça de Deus não é uma força de expressão. Não, eu sei, irmão Elcio, que eu sou salvo pela graça. Não só isso. A graça de Deus é uma compreensão de uma nova doutrina, de um novo concerto, de um concerto que ele fez. A graça de Deus é uma revelação.
Paulo disse assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24. Paulo disse: em nada eu tenho minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então, o Evangelho é a sã doutrina. O Evangelho da graça de Deus é a revelação dos feitos de Deus por meio de Cristo na cruz do Calvário. Sai o primeiro e é estabelecido o segundo. Tira o velho e é implantado o novo. Enquanto as pessoas não compreenderem isso, as pessoas estão separadas de Cristo, porque estão tentando se justificar pelas obras da lei, pelas obras de Moisés. Espero que você tenha entendido. Graça e paz e até o nosso próximo encontro, permitindo, Papai do Céu.